O capítulo Cavaleiros do Graal número 803 foi fundado no dia 13 de setembro do ano de 2011 e posteriormente instalado no dia 26 de maio do ano seguinte, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Com a proposta de ser diferente, o capítulo teve início a partir de uma ideia ousada dos tios Luiz Fernando e Arthur Oliveira. Eles buscavam algo inovador na Ordem Demolei e implementaram ideias inéditas no município e quiçá em território nacional, como a criação da Vigília das Armas e das preparações antes das reuniões. Com uma turma de 19 recém-iniciados, os trabalhos iniciaram-se sob o comando do mestre conselheiro Pedro Freiria, pioneiro que foi pego de surpresa com o comando da primeira gestão após a desistência de outro Demolei, que deixou o capítulo. Pedro desempenhou muito bem o seu papel e conseguiu grandes feitos posteriores na sua vida Demolei, alcançando até o posto de mestre conselheiro nacional. Tive o grande desafio de liderar esses jovens logo no início de nossas atividades. Coordenar todos esses meninos tão novos e recém-chegados à Ordem Demolei foi um importante desafio, mas hoje nós estamos colhendo os frutos deste trabalho iniciado há tanto tempo lá atrás. Há ideias criadas em meados de 2011, 2012 e hoje concretizamos mais um ano de vida. Fico muito feliz de ter feito parte dessa história, também por ter representado o nosso capítulo a nível estadual e nacional e sigo sempre à disposição dele. Muita força ao capítulo Cavaleiros do Graal, hoje e sempre. Após Freire ocupar o cargo por um ano, seu sucessor foi Marco Aurélio Júnior, que foi surpreendido com a pergunta vinda do conselho se queria ser mestre conselheiro. O que mais me surpreendeu na minha gestão, primeiramente, foi convite para ser mestre conselheiro. Eles me fizeram uma pergunta que foi a pergunta mais difícil de responder durante meus anos da Ordem Demolei, que foi: o que você acha de ser o próximo mestre conselheiro? Essa pergunta me travou na hora. Eu pensei muito bem e aceitei como uma condição que seria a ajuda de alguém. O tio Luiz Fernando e o Arthur falaram que eles não estão lá por obrigação. Eles estão lá porque ama se Demolei. E que qualquer coisa, se precisar de alguma ajuda, ou qualquer coisa mesmo, que poderia contar com ele. Não só com ele, como o irmão Pedro Freiria. Me ajudaram muito e isso fez com que obtivemos sucesso na minha gestão. Porém, não foi um mar de rosas. Aconteceram puxões de orelha, pode ter certeza. Na verdade, praticamente só foi puxão de orelha. A gente estava meio perdido na hora, mas depois a gente começou a caminhar para o rumo certo. A terceira gestão ficou por conta de Matheus André, que acabara de se transferir para o capítulo vindo do Luz do Oriente. A terceira gestão do capítulo Cavaleiros do Graal, a qual eu assumi como mestre conselheiro, tive dois ótimos conselheiros, que eram o irmão Lucas Melo, o irmão Eduardo Brandão e o tio Arthur Martins como presidente do Conselho Consultivo. Foi uma gestão que, para mim, eu tive uma apreensão muito grande pelo fato de eu ter acabado de transferir para o capítulo, de eu ter apenas 15 anos, tá começando meu ensino médio, mas que para mim eu tive uma recompensa muito grande por ter me ajudado a crescer bastante na ordem, a mudar a minha visão na ordem sobre diversas coisas, sobre diversos pontos, e foi muito marcante para mim e espero que para os meninos que participaram naquela época e que estão no capítulo até hoje tenha sido marcante também, porque foi onde a gente ganhou a primeira edição da Guerra dos Mestres, que era uma competição que foi comandada na época pelo gabinete regional, que eram os irmãos Fernando Martins, que era mestre conselheiro regional, e o irmão Pedro Freiria, que era mestre conselheiro regional adjunto. Esse foi um dos fatos marcantes da terceira gestão, que eu pude estar à frente como mestre conselheiro. A quarta foi capitaneada pelo irmão Lucas Melo, que fez parte da segunda turma de iniciados do capítulo e, após uma ascensão quase que meteórica, alcançou o colar de mestre conselheiro em um curto intervalo de tempo. Quarta gestão administrativa do capítulo Cavaleiros do Graal, no qual eu fui mestre conselheiro. Essa gestão foi uma gestão muito turbulenta, mas que desenvolvemos projetos que são lembrados até hoje dentro de nosso capítulo. O primeiro problema era a questão de inexperiência de nossos membros. Nossa média de idade era de 13 e 14 anos, e isso refletia na administração da tesouraria,
da secretaria e na realização de nossos eventos. Segundo ponto era a questão de falta de membros. Foram pouquíssimas reuniões que nós conseguimos fazer com um quadro completo de oficiais. E o terceiro ponto era a minha inexperiência. Para aqueles que não sabem, o meu segundo cargo dentro da Ordem Demolei foi ser mestre conselheiro. Mas com auxílio do irmão Luiz Otávio, do irmão Luiz Fernando e do irmão Arthur, nós conseguimos vencer esses problemas. Principalmente a questão ritualística e a questão de realização de filantropia. Primeiro, na parte ritualística, nós começamos um treinamento com nossos membros, e isso fez nosso capítulo se destacar dentro da ritualística. Na questão da filantropia, nós começamos o desenvolvimento da filantropia do Bretas, que acredito que até hoje é uma das maiores filantropias que desenvolvemos dentro de nosso capítulo. Na quinta gestão administrativa, o mestre foi Luiz Otávio, Demolei também transferido junto ao Luz do Oriente. A gestão teve importantes ganhos para o capítulo, como a instalação do Castelo de Escudeiros Cavaleiros da Manhã. No dia 5 de julho de 2014, eu tive a oportunidade de ser instalado como mestre conselheiro da quinta gestão administrativa. Ali se iniciava um período de grandes desafios, mas também de grandes conquistas. Nós fundamos e instalamos o Castelo Cavaleiros da Manhã número 51 da Ordem dos Escudeiros na nossa gestão e também realizamos a primeira ceia mística, contando com a presença de diversas autoridades da época. Claro, sempre com o apoio dos nossos tios maçons, o nosso tio Marcelo Arantes como presidente do Conselho Consultivo e o nosso tio Luiz Fernando Marcelino como consultor do nosso capítulo. É um período que eu me recordo com muita saudade, com imensa gratidão por todos que trabalharam conosco durante aqueles 6 meses. A sexta ficou sob responsabilidade do irmão Pedro Melo, recém-chegado de São Gotardo e transferido do capítulo de lá para cá. Foi uma gestão que enfrentou alguns problemas, mas o capítulo se saiu bem nessa. Minha gestão foi a minha primeira gestão também, não só como mestre conselheiro, mas como membro do capítulo oficial, né? Eu que vim de outro capítulo, de outra cidade, transferi para o Graal, por ser um capítulo diferente, né? E eu via que eu poderia ser diferente também e somar junto com os irmãos. Eu cresci bastante na minha gestão, foi uma gestão que eu dei o meu melhor, foi uma boa gestão. E eu consegui também ao longo do tempo conquistar, né, a confiança dos irmãos e dos tios e fazendo grandes amigos e grandes irmãos que eu levo até hoje comigo na minha vida. Na sétima gestão, Matheus André voltou para seu segundo mandato à frente do Graal. Com também dificuldades em relação a pontos administrativos, o capítulo superou mais essa e seguiu firme. Pouco satisfeito em ter sido mestre conselheiro uma vez, lá foi Matheus André ser mestre conselheiro novamente. Dessa vez em 2015-2, tive como conselheiro os irmãos Alessandri, que hoje é Demolei Sênior, e o irmão Marcel, que também é afastado do capítulo hoje. Assumi o capítulo em circunstâncias bastante conflituosas. O capítulo passou por maus bocados nessa época. Assumi porque não tinha outra pessoa para poder assumir. A gente teve algumas dificuldades com os conselheiros que tinham assumido na gestão passada. E depois de uma reunião com todos os pestes, ficou decidido que eu assumiria novamente a sétima gestão do capítulo dessa vez. O tio Luiz Fernando era presidente do Conselho Consultivo. Na minha primeira gestão, primeira vez que eu assumi como mestre conselheiro, ele já vinha me ajudando bastante, me dando vários toques, vários puxões de orelha. Na segunda vez que eu assumi, na sétima gestão, foi dobrado, né? A gente passou por alguns perrengues. Foi uma gestão que, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu vencer, eu juntamente com os outros meninos também, que hoje a gente vê o capítulo reestruturado e é muito raro a gente ver o capítulo passar pelas dificuldades que a gente já passou. Nosso oitavo mestre conselheiro foi o irmão Alessandro Henrique. Foi um momento de grandes evoluções para o capítulo, e o mestre conselheiro conquistou a CNE, Campanha Nacional de Incentivo à Excelência, que veio pela primeira vez para o Graal.
em uma tríade formada também pelo André Luiz e pelo Lucas Belchior, como primeiro e segundo conselheiros respectivamente. Foi uma gestão em que tivemos muitas atividades, tivemos muito trabalho e tivemos também muitas dificuldades. Mas ainda bem que tivemos, pois soubemos lidar muito bem com elas e serviu apenas para nos engrandecer, ainda mais como cidadãos e como demolês. Para mim, em especial, foi surpreendentemente transformador. A evolução que eu tive, a experiência de vida que eu adquiri e a oportunidade de fazer o bem ao próximo, eu com certeza não alcançaria em qualquer outro ambiente, ainda mais nesse curto período de tempo e com tamanha intensidade. Com certeza é uma experiência que todo demolei deveria buscar ter. André Luiz ficou por conta da nona gestão, um período que teve uma boa iniciação e a manutenção dos ganhos advindos das gestões anteriores. Aliás, tive a honra de ter sido mestre conselheiro do capítulo na nona gestão. E um dos momentos que eu nunca me esqueço foi a nossa iniciação, onde nós iniciamos diversos irmãos, onde nós tivemos uma vigília e tivemos um momento de grande felicidade. Eu sei que a iniciação é comum em todas as gestões, mas para mim foi um momento inesquecível. A 10ª gestão teve como mestre conselheiro o irmão Matheus Chiang, que se destacou pelo lançamento da campanha Integra Capítulo. Se fosse possível resumir todo esse trabalho em poucas palavras, eu definitivamente escolheria contar para vocês um pouquinho sobre aquele projeto que talvez foi a cara da gestão, que foi o Integra Capítulo. Um projeto pensado em fomentar a imagem do grau Brasil afora, em especial na nossa região, com o intuito legítimo de tentar levar um pouco do que a gente tem de bom para os outros e, naturalmente, aprender, melhorando o que não é legal na gente. E, obviamente, dando a oportunidade do Demolei sair um pouco da sua zona de conforto, trabalhando com instituições e equipes diferentes, o que é absolutamente salutar nos dias de hoje. Afinal, a gente jamais pode ficar refém da rotina capitular, que apesar de mágica e absolutamente bela, é só o começo para um trabalho bem feito. Já na 11ª, Aurélio Cerato assumiu a liderança do capítulo em uma gestão denominada pelo mesmo de Lapidando Diamantes, uma alusão às melhoras pessoais oferecidas pela ordem e pelo grau. Estou aqui hoje para falar um pouco da minha gestão. Minha missão como mestre foi preparar meus meninos para os desafios que viriam e assegurar que o capítulo continuasse a progredir com o melhor de todos. Acredito que todos os presentes se lembram do quão divertida ela foi. Tivemos diversos eventos filantrópicos, de arrecadação e esportivos. Aprendemos muito uns com os outros e atingimos o máximo de nosso companheirismo e fidelidade na mesma. No primeiro semestre de 2018, o irmão Gustavo Ornas foi o mestre conselheiro, que deu continuidade aos trabalhos e com muitos demolês mais jovens. E vem mais por aí. Se eu pudesse descrever a minha gestão em uma só palavra, eu diria que é crescimento. Quando eu assumi, a grande parte dos meninos eram muito jovens, muitos abaixo de 15 anos. Então, a gente pôde construir muita coisa. Mesmo que a maioria do pessoal fosse jovem, foi uma gestão muito produtiva. Nós tivemos mais de 12 reuniões, filantropias quase todos os finais de semana. Nós visitamos muitos capítulos, nós viajamos demais, nós fretamos uma van para poder ir lá para Araxá. Eu tenho certeza que foi uma experiência muito grande para todo mundo que teve o contato. Nós também iniciamos 18 novos membros da nossa organização, então foi muito proveitoso. A gente teve até chevalier na nossa pública. Então foi uma gestão muito agradável e infelizmente que passou muito rápido. Mas eu tenho certeza que cada um que viveu tem uma boa lembrança. Após Orleans, o irmão Pedro Prado se tornou mestre e comandou a gestão Nobres Ideais, um período de aprendizado para o irmão como também para todo o capítulo. A gestão Nobres Ideais, e eu tô aqui para falar um pouco sobre como que foi a minha gestão. Se eu pudesse resumir em algumas poucas palavras, eu diria aprendizado constante. Quando eu me candidatei a mestre conselheiro, eu tinha colocado na minha cabeça que eu só iria fazer isso quando eu me sentisse 100% preparado para o cargo. Isso porque eu não queria decepcionar todos que votassem em mim. E de fato, quando eu me candidatei, eu tinha esse sentimento. Mas quando a gente coloca o colar e chega na frente de tantos oficiais, a gente se coloca à prova. Fosse num jantar, arrumando a sala capitular, eu aprendi lições que eu trago até hoje para a minha vida. E foi isso que eu tentei externar a todos os demais membros. Não estar lá só para ensinar, mas também para aprender. E eu ouso dizer que eu aprendi muito mais em 6 meses de mestre conselheiro do que todo o meu tempo de ordem Demolei. Então eu sou muito grato pela experiência que eu passei e a todo mundo que esteve do meu lado durante isso.
Thiago Henrique foi eleito para o mandato da 14ª Gestão Administrativa, na qual deu continuidade aos seus aprendizados da gestão anterior e conduziu o capítulo. Eu vim falar um pouco da minha gestão. Foi uma gestão na qual eu me empenhei bastante para que tudo desse certo. No início da gestão eu não me sentia preparado para tal cargo e nem preparado para a vida de forma de liderança, digamos. No fim da gestão eu já me senti um outro Thiago, com um olhar mais amplo sobre o que era liderança e sobre como era liderar. Querendo ou não, são 6 meses, mas são 6 meses que a gente trabalha duro, está em constante evolução, a gente está ali ajudando diversos jovens e diversos jovens nos ajudando, nos ensinando. E assim, é muito gratificante no fim da gestão você chegar e ver tudo que você fez e tanto que você evoluiu. Na 15ª, o irmão Gustavo Orleans retornou para sua segunda passagem pelo cargo. Agora mais experiente, conduziu os trabalhos com mais bagagem. Nessa gestão, nós focamos em priorizar as nossas confraternizações. Então, para começar bem a gestão, nós fizemos o nosso primeiro projeto, que foi a primeira tarde de jogos do Graal. Foi uma atividade muito simples, mas que nós cumprimos com o nosso intuito, que era poder confraternizar e poder começar bem a gestão. Logo em seguida, nós já tivemos o nosso CFO, ele teve até cobertura pelo Instagram, que foi uma plataforma que a gente ativou durante essa gestão. Nós também criamos o nosso site, e é por lá que a gente divulga todas as nossas atividades hoje. Então, fora isso, a gente esteve lá no final da gestão, a gente foi aos bombeiros, nós fizemos aquele nosso piquenique, mas eu acho que a atividade principal foi quando a gente estava lá na nossa vigília, o nosso ônibus atolou e a gente atrasou nossa iniciação. E ainda assim foi uma gestão muito gratificante e com muito aprendizado. Não satisfeito, Orleans quis seguir no cargo e se arriscou para o seu terceiro mandato, o segundo consecutivo, o qual infelizmente foi paralisado por conta da pandemia de Covid-19 logo em seu início. Mas os trabalhos seguem mesmo à distância. E essa foi a gestão que a gente passou pela pandemia, pelo corona. Então, até este momento, nós estamos em maio, o nosso capítulo está apenas levando as atividades online. Então, se eu posso falar que é um ponto marcante dessa gestão, nós tivemos apenas 4 reuniões e tudo que a gente anda construindo até agora foi desenvolvido e está sendo coordenado pelos nossos coordenadores de atividades. Então, nós buscamos dar mais autonomia para os membros, para que eles possam desenvolver, que, por sinal, já rendeu muitos frutos. Afinal, nós temos muitos projetos atualmente, por exemplo, grupos de estudos. Não deu muito certo, mas ainda assim nós temos o nosso grupo de oratória, que está mandando brasa, nosso grupo de debate. Eu espero sinceramente que todos os projetos que nós plantamos hoje possam ter grandes árvores no futuro. Então é isso. Com uma história maravilhosa, nesse ano de 2020, o Graal completa seus 8 anos. Agora, a torcida é para que venham mais e mais anos, formando homens de liderança e respeito. O que mais queremos é ver esse capítulo sempre no topo e com o mais importante, a união entre os membros. Agora, vamos ver o que os nossos peste-mestres esperam para o futuro do Graal. As minhas perspectivas para o futuro do capítulo são as melhores possíveis. O capítulo Cavaleiros do Graal sempre foi símbolo de um bom trabalho e diferente de todos os outros dentro da Ordem Demolei. Eu tenho certeza que a história se repetirá e cada vez mais este capítulo alcançará passos maiores. Como a expectativa dos anos aí da Ordem, do capítulo Cavaleiros do Graal, primeira coisa que eu quero ver acontecer realmente é que o Cavaleiros do Graal se torne gigantesco em questão de qualidade de pessoa, porque ver algo do zero e crescendo gradativamente para ter muitos membros da Ordem Demolei é algo extraordinário. Eu espero que o capítulo seja próspero, que consigamos imbuir, né, nos próximos Demoleis, nos Demoleis que estão iniciando, o propósito do capítulo, que é o de ser diferente, mas não é diferente ritualisticamente ou no sentido administrativo, mas de fazermos a diferença na vida de cada pessoa que inicia lá e que essas pessoas consigam transmitir tudo que o capítulo ensina para outras pessoas que iniciarem e que a Ordem Demolei consiga transmitir o seu propósito na vida de cada um, que a gente consiga fazer a diferença no capítulo, sendo cidadãos bons, pessoas boas, bons demoleis, que possamos contribuir para o crescimento da Ordem, para o crescimento do capítulo. O que eu espero do futuro do capítulo Cavaleiros do Graal. Para isso, eu acho importante remetermos à criação de nosso capítulo,
Quando ele foi arquitetado pelo irmão Luiz Fernando e pelo irmão Arthur, eles queriam que o capítulo Cavaleiros do Graal fosse um capítulo de excelência, um capítulo diferente. E eu acho que é isso que eu espero do nosso capítulo para o futuro. Um capítulo forte, um capítulo unido, um capítulo inovador, um capítulo que será o diferencial dentro da Ordem Demolei. E é isso o nosso objetivo e o nosso dever. Agradeço a todos. Muito obrigado. E nesse ano de 2020, nosso capítulo completa aí 8 anos de existência. E é com imensa alegria que eu gostaria de parabenizar todos os membros que fazem parte dessa história. Que venham muitos e muitos anos pela frente, com diversos trabalhos proporcionados pela Ordem Demolei. Muito obrigado e parabéns, Cavaleiros do Graal. Bom, e espero que para o futuro do capítulo, que continue sempre sendo diferente para melhor e que nossos membros sempre tenham a sede de aprender e repassar os aprendizados com os novos membros, fazendo claro que nosso capítulo seja mais forte do que já é. As minhas expectativas para o futuro do capítulo Cavaleiros do Graal é que seja um capítulo cada vez mais unido, que os membros se mantenham firmes aos nossos preceitos, que a verdadeira essência da Ordem Demolei não se perca em meio a interesses pessoais e continuemos a realizar trabalhos tão grandiosos e tão impactantes como sempre fizemos, que é a marca registrada do capítulo e que nos faz ter orgulho em dizer que somos fechados com o Graal. E o que eu espero para o nosso capítulo nos próximos anos, eu espero que nosso capítulo continue, como sempre foi, um capítulo de excelência, um capítulo que nunca deixou a desejar em nada, um capítulo que sempre buscou fazer o seu melhor. Espero também que o capítulo como um todo, não só aqueles que o lideram, que se esforcem para serem mais companheiros, para serem aqueles irmãos que possuem as 7 virtudes cardeais internalizadas. É isso que eu espero para o nosso capítulo. Ora, quais são as perspectivas futuras para o Graal? Essa é fácil. Certamente um capítulo com muito futuro e que vai brilhar muito mais do que já brilhou. Entretanto, ainda assim, precisa e merece ser mais independente e mais autônomo, sobretudo na liderança juvenil, que vai ser o primeiro passo para a retomada de uma fase gloriosa do capítulo. Minha expectativa para os próximos anos sempre foi de ver o capítulo mais próspero, maior e mais desenvolvido do que quando deixei o cargo de mestre conselheiro. Sempre com aquele ar de alegria e felicidade antes da reunião e com um ar de satisfação e gratidão depois da reunião. Contamos com todos vocês para um futuro melhor. O que esperar do futuro do Cavaleiros do Graal? Eu diria que surpresa. O nosso capítulo sempre foge do óbvio, descobre novos talentos e se reinventa as atividades que já faz há muito tempo. Então, para mim, isso é uma grande surpresa, toda a gestão. Então, o que eu desejo do futuro é uma grande surpresa para todos nós, que nós continuamos com toda essa essência, com tudo isso que nos torna único, mas sempre se descobrindo, sempre descobrindo novas possibilidades, novas atividades, novas formas de se reinventar. A minha expectativa para o futuro do capítulo é que o capítulo continue crescendo cada vez mais e que mais jovens possam ter a experiência de ser mestre conselheiro do Cavaleiros do Graal, que é uma experiência única. O que eu desejo para o futuro do nosso capítulo, tendo contato com 3 gestões, tive contato com muitos conselheiros. E cada um deles eu pude sentir que eles têm a vontade da mudança, a vontade de propor novos projetos e de fazer as coisas acontecerem. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito de dizer, é que o nosso capítulo, Graal, é sim padrão Graal. Mas o que eu desejo para o futuro é muitos projetos, muitos trabalhos, muitas novas ideias para fazer o nosso capítulo realmente florescer. Eu tenho certeza que nós temos boas pessoas para colocar isso em prática. Então, o que nós temos a fazer agora é botar as nossas esperanças e o nosso apoio. Nosso capítulo tem muito a florescer. Eu tenho certeza que com a ajuda de cada um aqui, a gente pode fazer isso acontecer. Então, simbora, Graal!